Olá, bom dia. Jesus é o Senhor. Leitura bíblica referente ao dia 4 de março, Números, capítulos 2 e 3, Marcos, capítulo 12, versículos 1 a 27, Salmo 47, Provérbios 10, 24 e 25 e ao som da música Palavra Rema. Vamos começar, em nome de Jesus, nossa leitura de hoje com Números capítulo 2. Vamos lá. O Senhor disse a Moisés e a Arão: os filhos de Israel acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais. Eles acamparão ao redor da tenda do encontro e de frente para ela. Os que acamparem ao leste, para o lado do nascente, serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas, e Naasson, filho de Aminadab, será chefe dos filhos de Judá, e o seu exército, segundo o censo, foram 74.600, e junto a ele acampará a tribo de Issacar, e Natanael, filho de Zuá, será chefe dos filhos de Issacar, e o seu exército, segundo o censo, foram 54.400. Depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será chefe dos filhos de Zebulon, e o seu exército, segundo o censo, foram 57.400. Todos os que foram contados do arraial de Judá foram 186.400, segundo as suas turmas, e estes marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, estará para o lado sul, e Elisu, filho de Sedeu, será chefe dos filhos de Ruben, e o seu exército, segundo o censo, foram 46.500, e junto a ele acampará a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurizadai, será chefe dos filhos de Simeão, e o seu exército, segundo o censo, foram 59.300. Depois a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Deuel, será chefe dos filhos de Gade, e o seu exército, segundo o censo, foram 45.650. Todos os que foram contados no arraial de Ruben foram 151.450, segundo as suas turmas, e estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda do encontro com o arraial dos levitas no meio dos arraiais, como acamparem. Assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado oeste, e Elisama, filho de Amiúde, será chefe dos filhos de Efraim, e o seu exército, segundo o censo, foram 40.500, e junto a ele a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazu, será chefe dos filhos de Manassés, e o seu exército, segundo o censo, foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será chefe dos filhos de Benjamim. O seu exército, segundo o censo, foram 35.400. Todos os que foram contados no arraial de Efraim foram 108.100, segundo as suas turmas, e estes marcharão em terceiro lugar. O estandarte do arraial de Dan estará para o norte, segundo as suas turmas, e Aiezé, filho de Amizadai, será chefe dos filhos de Dan, e o seu exército, segundo o censo, foram 62.700, e junto a ele acampará a tribo de Azé, e Pagiel, filho de Ocrã, será chefe dos filhos de Azé, e o seu exército, segundo o censo, foram 41.500. Depois a tribo de Naftali, e Aira, filho de Enã,
será chefe dos filhos de Naftali, e o seu exército, segundo o censo, foram 53.400. Todos os que foram contados no arraial de Dan foram 157.600, e estes marcharão no último lugar, segundo os seus estandartes. São estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais pelas suas turmas foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim acamparam conforme os seus estandartes, e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Prossigamos, em nome de Jesus, para o capítulo 3 de Números. São estas as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor, quando ofereciam fogo estranho ao Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Assim Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes na presença de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi, coloque-a diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda do encontro, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda do encontro e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel ao ministrarem no tabernáculo. Portanto, você entregará os levitas a Arão e a seus filhos. De todos os filhos de Israel, os levitas são dedicados ao serviço de Arão, mas a Arão e aos filhos dele você ordenará que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar será morto. O Senhor disse a Moisés: eis que tenho tomado os filhos do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, os levitas serão meus. Repetirei versículo 12. Eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu. Desde o dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, serão meus. Eu sou o Senhor. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: conte os filhos de Levi segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Conte todo homem da idade de 1 mês para cima. Moisés os contou segundo o mandado do Senhor, como lhe havia sido ordenado. São estes os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate, pelas suas famílias: Arão, Izá, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, pelas suas famílias: Mali e Muzi. São estas as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos Libnitas, e a dos Simeitas. São estas as famílias dos Gersonitas. Todos os homens que deles foram contados, cada um nominalmente, de 1 mês para cima, foram 7.500. As famílias dos Gersonitas acamparão atrás do tabernáculo a oeste. O chefe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson terão a seu encargo na tenda do encontro o tabernáculo, a tenda e sua cobertura, o cortinado para a porta da tenda do encontro, as cortinas do pátio, o cortinado da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas
e todo o serviço a eles devido. De Coate é a família dos Anramitas, a dos Izaritas, a dos Hebronitas e a dos Uzielitas. São estas as famílias dos Coatitas. Contados todos os homens da idade de 1 mês para cima, foram 8.600 que tinham a seu encargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate acamparão ao lado do tabernáculo, do lado sul. O chefe da casa paterna das famílias dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Terão eles a seu encargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, o cortinado e todo o serviço a eles devido. Repetindo, versículo 31. Terão eles a seu encargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, o cortinado e todo o serviço a eles devido. O líder dos chefes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência dos que têm a seu encargo o santuário. De Merari é a família dos Malitas e a dos Musitas. São estas as famílias de Merari. Todos os homens que deles foram contados de 1 mês para cima foram 6.200. O chefe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Eles acamparão ao lado do tabernáculo do lado norte. Os filhos de Merari, por designação, terão a seu encargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas, as suas cordas. Os que acamparão diante do tabernáculo ao oeste, diante da tenda do encontro, para o lado do nascente, serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo a seu encargo os ritos do santuário, para cumprirem seus deveres prescritos em prol dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar será morto. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de 1 mês para cima foram 22.000. O Senhor disse a Moisés: conte todos os primogênitos dos filhos de Israel, que são do sexo masculino, cada um nominalmente de 1 mês para cima, e separe os levitas para mim. Eu sou o Senhor. Em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, separe também os animais dos levitas em lugar de todos os primogênitos entre os animais dos filhos de Israel. Como o Senhor havia ordenado, Moisés contou todos os primogênitos entre os filhos de Israel, todos os primogênitos do sexo masculino, contados nominalmente de 1 mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. O Senhor disse a Moisés: ponde os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porque os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Pelo resgate dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, recolha por cabeça 60 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas, entregue a Arão e aos seus filhos. Esse dinheiro com o qual são resgatados os que excedem o número dos levitas. Então Moisés recolheu o dinheiro do resgate dos que excederam os que foram resgatados pelos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel. Ele recolheu esse dinheiro, 16,5 quilos de prata, segundo o peso padrão do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Jesus é o Senhor, amém. Amém. Salmo 47. Batam palmas todos os povos, aclamem a Deus com vozes de júbilo,
pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Deus subiu em meio a aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores. Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Jesus é o Senhor, amém. Aquilo que o ímpio teme, isso lhe sobrevém. O que os justos desejam, Deus lhes concede. O ímpio desaparece assim como passa a tempestade, mas o justo tem um alicerce eterno. Provérbios 10, 24 e 25. Amém. Bem como a sua devolução. O Senhor fala, faz sua obra como lhe apraz, e dispersá-lo é capaz, gera sua vida. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 1 até o 27. Depois Jesus começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha, mas os lavradores o agarraram, espancaram e o despacharam de mãos vazias. De novo enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Por fim mandou o filho, pensando: a meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram este trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Então eles o deixaram e foram embora. E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: porque vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Eles trouxeram, e Jesus lhes perguntou: de quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: César. Então Jesus disse: deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Então alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição,
aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar a mulher sem filho, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar filhos, o segundo casou com a viúva e morreu também sem deixar descendência, e o terceiro da mesma forma, e assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será a esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto aos mortos, Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Senhor Jesus, essa é a nossa porção desse dia. Concluamos com a canção, a palavra ou palavra rema. Jesus é o Senhor, amém. A palavra de Deus, ao nos dar sua direção, obedecendo, Ele conosco vai em comunhão. Quero em reverência ouvi-la e submisso obedecer, e constantemente sua companhia ter. É na igreja abundante o divino ao falar, sempre temos sua presença nos guiar. Nas lutas seu descanso Ele sempre nos dá, de modo terno e manso na jornada nos conduzirá. Pela palavra que falou, todas as coisas Deus criou, mas ao homem com as próprias mãos formou, e nele o fôlego de vida soprou. Seu desejo é ter na terra a expressão, bem como a sua devolução. Quando o Senhor fala, faz sua obra como lhe apraz, e dispersá-lo é capaz. Gera sua habitação para lhe dar satisfação. Os que creram ao ouvir a palavra gerou neles vida e direção para o seguir, que os há de conduzir até o mundo que há de vir. Vamos divulgar de Deus a revelação que Ele tem mostrado em cada geração. Levar em Cristo a humanidade à perfeição do Evangelho, promovendo a pregação. Com sabedoria, fadiga, esforço e dedicação, alcançaremos em Cristo a perfeição e a glorificação. Alcançaremos em Cristo a perfeição e a glorificação. A perfeição e a glorificação. A perfeição e a glorificação.